Saravá, queridos irmãos de fé. Sim, vocês chegaram em um dos melhores canais de Umbanda aqui do YouTube. Essa semana eu estava recordando algo muito importante na minha vida, que foi ter acesso a uma biblioteca. Sim, uma biblioteca que tinha uma quantidade enorme de livros espíritas, espiritualistas e de Umbanda. Uma biblioteca realmente farta de bons livros, que, naturalmente, nós que somos almas curiosas, foi uma descoberta. É a mesma coisa que você encontrar a Arca do Tesouro. Em um desses livros que estavam lá, havia o livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, na mediunidade ímpar de Hercílio Mais. Este livro foi uma verdadeira explosão mental em mim. Abriu caminhos que eu nunca teria percebido se não fosse esse livro na minha vida. Uma das coisas, ele relacionava as doenças físicas e mentais também às questões espirituais. Ele linkava essas coisas. Isso escrito, gente, há muito tempo. E esse livro realmente é um achado, é uma descoberta. E é um dos livros que nós indicamos para vocês. São 2 livros de Ramatiz que você, como um bandista, deveria conhecer ou deveria ter na sua biblioteca, que é Fisiologia da Alma e Magia de Redenção, ambos de Hercílio Mais, na psicografia de Hercílio Mais. Aonde eu quero chegar é o seguinte: todos falam do mal do século. Qual é o mal do século? A depressão. Não há quem já não tenha sofrido ou conhece alguém que sofre de depressão, às vezes até grave. Fala-se que entre 5 a 10% da população mundial sofre desse mal. E é uma doença gravíssima. Não é coisa pouquinha, é uma doença bem grave que atrapalha muito a vida da pessoa render, da pessoa estudar, da pessoa trabalhar, da pessoa viver. Simplesmente ela manieta, ela amarra as mãos das pessoas, os pés, e a pessoa não consegue ir adiante. E também eu estava recordando uma piadinha para contar para vocês, que é, na verdade, o que acontece dentro dos nossos terreiros. Chega uma pessoa, você é dirigente, você é médium, chega uma pessoa para você. Pai, mãe, você não tem ideia o que é que aconteceu comigo. Eu tive uma queda, eu bati a barriga. E batendo a barriga, o meu baço se rompeu. Baço. Aí você fica pensando, eu não estou falando de braço, não. Eu estou falando de baço. A pessoa chega para você e diz, eu rompi o baço e eu estou querendo agora fazer um tratamento aqui no terreiro, um aconselhamento do senhor ou da senhora sobre essa questão. O que eu posso fazer? Que tipo de remédio? Que tipo de chá? Enfim. E você entra numa outra dimensão nesse instante. Você fica pensando, ó Deus do céu, o que é baço? Onde é que o baço fica? Para que ele serve? Não é verdade? E você não tem nem ideia onde é que fica. Se fica na cabeça, no tronco, na barriga, nas pernas. Onde é que fica o tal baço? Se você tem formação médica ou formação dentro da área da enfermagem, que maravilha! Você vai ter condições plenas de resolver o problema. Mas se você é como nós, pessoas leigas, pessoas comuns, diante desse empecilho de seguir adiante, você vai travar. Por isso que é tão importante, para o médium de Umbanda e para o dirigente, um estudo mínimo. E quando eu falo mínimo, é mínimo mesmo, de anatomia. O que nós temos no corpo humano? O que serve cada órgão? E mais, se você ler, como eu falei, o livro Fisiologia da Alma, e também eu recomendo outro livro,
Técnicas da Mediunidade, de Carlos Torres Pastorino. Eu vou deixar aqui para vocês a imagem, a capa desses livros para vocês. Se vocês tiverem acesso a esse livro, Técnicas da Mediunidade, que é um livro que você, inclusive, encontra em PDF na internet. Então, ele é muito fácil. Você pode mandar imprimir, depois, enfim, estudar ele. Porque ele é um ensaio. O que é um ensaio? Não é um livro definitivo. É um rascunho que o autor fez. Que ele realmente relaciona os órgãos do corpo humano a doenças espirituais e questões espirituais de funcionamento. Inclusive, como é que nós incorporamos, como é que os espíritos atuam sobre esses órgãos. É sensacional. Você realmente, como eu falei agora no início para vocês, quando eu tive acesso à Fisiologia da Alma e quando eu tive acesso a esses dois livros, Técnicas da Mediunidade também, houve uma verdadeira explosão mental na minha cabeça. Eu passei a enxergar as doenças, eu passei a enxergar os problemas das pessoas de um modo completamente diferente. E passei também a entender o fenômeno da incorporação, não só como algo espiritual que acontece, mas como acontece no corpo humano. Então, são dois livros que eu recomendo a vocês. E nós vamos voltar à questão do baço e nós vamos voltar à questão da depressão. Pessoas chegam para nós com as doenças ditas psicossomáticas. O que é psicossomático? É quando começa na cabeça o problema e daqui um pouquinho aparece no corpo. Por exemplo, todos nós sabemos que a psoríase, que é aquela doença que cria aquelas crostas na pele, uma coceira terrível, está diretamente relacionada a problemas de ordem nervosa, de contrariedades, de medo, enfim. Cada doença nós começamos a relacionar com problemas de ordem mental ou sentimental. E nós vamos entendendo como é que tratamos. Por quê? Nós sempre explicamos para vocês. A Umbanda não está aqui para brigar com a medicina convencional, de modo algum. Nós lidamos a Umbanda com a medicina tradicional, que é aquela medicina de chás, aquela medicina de vovó, que os nossos ancestrais tão bem conheciam. E quando eu falo ancestral, eu falo de caboclos, de indígenas, de povos africanos que vieram para o Brasil, que trouxeram uma bagagem de conhecimentos assim, além do normal, do costumeiro a respeito desses assuntos. Então, essa cultura ancestral que todos os povos têm, se somam dentro da Umbanda. Por isso que é tão importante a gente estudar também chás, o uso medicinal das ervas, porque alguns problemas não vão ser curados com chás. É claro, vai exigir um tratamento convencional de medicina, mas ameniza os problemas. E às vezes amenizando ajuda do processo de cura dessas doenças. Se não for possível a cura, ao menos amenizar os problemas. É isso que a Umbanda faz. A Umbanda tenta amenizar esses problemas diante das pessoas que chegam até nós. E não são um nem dois. Grande parte das assistências dos consulentes dos terreiros de Umbanda vem em busca de um tratamento, de uma cura, ou pelo menos amenizar seus problemas. E também tem aqueles, e isso nos faz rir bastante, que são aquelas pessoas, aqueles jovens, geralmente, que namoraram no dia anterior e que no outro dia, meio assustados, apavorados, chegam na frente das entidades e perguntam se por acaso engravidaram durante o namoro do dia anterior, como se o guia fosse algum tipo de exame ou algum tipo de coisa qualquer que está aí só para responder esse tipo de questão, que deveria haver uma prevenção se a jovem não quer engravidar. Não é verdade? Chegam as questões mais estapafúrdias que vocês possam imaginar em um terreiro de Umbanda.
e que a gente precisa, com carinho, com respeito às pessoas, por mais estranho que você ache, por mais absurdo que possa parecer, você dá a devida atenção para as pessoas. Mas surgem aquelas questões diariamente dentro dos terreiros. Falta de energia. As pessoas dizem, eu não tenho mais energia para nada. Falta de sono. Isto é, então, uma questão que 90% das pessoas chegam que não conseguem dormir, passam a noite inteira sonhando pesadelos. Esses pesadelos, muitas vezes, remetem para sonhos verdadeiramente espirituais, aqueles sonhos que são desdobramentos espirituais, projeções espirituais, às vezes para regiões bem complicadas, regiões umbralinas, ou encontro com espiritualidade bem densa, bem pesada. Mas surge também aquele vazio existencial. As pessoas nos procuram falando que nada preenche. Amor, às vezes tem um grande amor, mas não preenche. Às vezes tem um bom trabalho e a vida não preenche. Às vezes tem filhos maravilhosos, saudáveis, enfim, e nada preenche. É um vazio existencial. Uma vontade de desaparecer, uma vontade de tomar um rumo para algum lugar qualquer e desaparecer. Impaciência. Há pessoas que nos procuram com problemas graves de impaciência. Quando o patrão, o chefe, chega e pede uma gentileza, um trabalho, enfim, tem vontade de xingar o chefe, xingar o patrão, sem paciência de executar nenhum trabalho, ou com um colega. Ou aqueles também que nos procuram também com aquela dificuldade de relacionamento, achando que todos estão a perseguindo, que todos não gostam dele. Nós temos que entender também que trabalho, por exemplo, não é um local de encontro onde você vai encontrar amizades. É um local onde as pessoas vão para desempenhar tarefas. E quando você vai para fazer tarefas, não necessariamente você vai encontrar amigos. Muito pelo contrário. Você não vai ali para fazer amizade, você vai ali para trabalhar, para ganhar seu dinheiro no final do mês ou na semana, enfim. Mas há pessoas que sofrem imensamente com essa rejeição nos trabalhos. São pessoas também que vão perdendo o apetite. Aqueles casos gravíssimos de pessoas que ficam com 30, 40 quilos a menos, problemas gravíssimos de alimentar, que nós observamos também. E também tem as questões genéticas, né, gente? Que a gente precisa parar para perguntar. Bom, você foi ao médico? Você fez exames? Você consultou? Você investigou se é um problema genético em você? Porque casos, por exemplo, de depressões leves como a distimia, é uma depressão contínua, né? Uma tristeza. É aquelas pessoas que estão sempre tristes, que até às vezes recebem apelidos, mas estão sempre tristonhas, tristes, desanimadas. Às vezes está num processo genético de distimia. Isso vem de pai para filho. Mas isso quem vai dizer, quem vai investigar, quem vai diagnosticar são os médicos, médicos convencionais, não é nós. Nós estamos aqui para apoiar o tratamento médico. Então, são pessoas que geralmente já estão sob tratamento, sob medicação e que vão pedir um reforço nos nossos terreiros para que o processo de cura, ou pelo menos o processo de se sentir melhor, porque às vezes são doenças incuráveis, como uma bipolaridade ou outros casos assim similares, não tem cura, vão pelo menos para amenizar esses processos aos terreiros. E um dirigente precisa também ter sensibilidade. E essa sensibilidade, gente, é muito importante. Há doutrinas e há terreiros que, quando a pessoa chega com algum problema, querem já colocar dentro da corrente mediúnica. Já chama, já coloca, se for no espiritismo, coloca na mesa para incorporar, para ficar ali trabalhando em incorporação, ou pelo menos no grupo mediúnico, ou colocam dentro de uma corrente de médiuns dentro da Umbanda para trabalho. Nós só podemos dar aquilo que temos para dar.
Isso é uma das regras mais básicas da mediunidade e da própria Umbanda. Se você não tem, se você já está em farrapos, se você já está passando por um processo muito difícil de doença, você não tem nada para dar. Você está ali para receber. E você deveria estar recebendo dentro de um terreiro e não dando alguma coisa. Então, o médium, aquele que vai se tornar médium, aquele que vai entrar para uma corrente mediúnica, ele tem que estar muito bem equilibrado. Ele tem que estar se sentindo bem, ou pelo menos os seus problemas devem estar controlados sob a supervisão de um médico convencional e, naturalmente, debaixo dos olhos dos nossos guias de Umbanda. Mas isso exige sensibilidade. E esperamos que com esse assunto, que você se torne mais curioso, que você busque, na verdade, compreender este processo de doença e este processo de cura. Como é que as doenças aparecem e como é que elas se curam. Nossa visão é muito, vamos dizer assim, 360 graus dessa questão. Nós acreditamos que a doença começa primeiro na alma, sim, na alma, para depois passar ao corpo físico, sempre. Ou dessa vida ou de outra vida. Quando os males, os problemas, as doenças surgem numa criança, por exemplo, que nem viver ainda começou, naturalmente indica que é de vidas anteriores. Não há outra explicação. Enquanto que muitos de nós, e isso a grande maioria, vai desenvolvendo doenças por causa de pensamentos contínuos, pensamentos tóxicos, alimentar sentimentos negativos, de autodepreciação, de autoculpa e assim por diante. Você vai desenvolvendo e você vai bebendo como se fosse uma taça de veneno. Todo dia um gole. Aí chega um ponto de saturação. Sim, você está que nem uma esponja, repleto daquele envenenamento, que ele começa a aparecer no corpo físico. Aí surge aquele monte de doenças que nós tão bem conhecemos e que são realmente decorrência disso. Também explica que quando uma pessoa tem um bom pensamento, quando ela tem fé, quando ela tem a certeza de uma espiritualidade, independente da religião. Vejam bem, poderá ser um padre, numa freira, num alguém católico, num alguém evangélico, em alguém espírita, em alguém umbandista, em qualquer. Mas quando você tem fé e a certeza que existe uma espiritualidade que pode intervir por você, as curas, os tratamentos médicos são muito acelerados, os resultados. E a pessoa pode vir a se curar de doenças que muitas vezes os médicos da Terra dizem, olha, essa doença é incurável. E lá pelas tantas, a pessoa está vivendo bem, com a doença controlada e tendo uma vida infinitamente melhor, porque mudou. Mas para isso precisa haver um pequeno detalhe: humildade. Humildade para escutar a espiritualidade. Humildade para ouvir o médico que tenta lhe mostrar como fazer o tratamento. Você precisa ter humildade de aceitar, comprar a medicação, sim, adquirir a medicação de alguma maneira e tomar regularmente ou fazer os tratamentos indicados pelas entidades para que algum resultado venha. Mas quando você vai em um terreiro achando que, num piscar de olhos, os guias vão resolver seus problemas de 20, 30, 40 anos, aqueles problemas genéticos que vêm de pai para filho, como, por exemplo, um diabetes, que nós sabemos que não tem cura, que é uma doença genética e que exige um tratamento e um cuidado para a vida toda, mas você acha que, sendo diabético, você vai chegar num terreiro e vai adquirir uma cura em 24 horas? É complicado. Por isso que nós, como médiuns, como dirigentes, precisamos ter a cabeça muito aberta, estudar muito, compreender muito essas questões.
Porque não é só entender o espiritual. Ser um dirigente, ser um médium, especialmente da Umbanda, exige um conhecimento geral, um desprendimento muito grande. E também ter humildade de olhar para o lado. Por exemplo, antes de encerrar, eu gostaria de falar para vocês estudar outros segmentos, outras culturas, outros tratamentos. Nós, por exemplo, ultimamente, estamos estudando a Ayurveda aqui. A Ayurveda é uma medicina tradicional indiana, uma medicina que já tem muito mais de 5.000 anos de idade. Uma medicina que tem faculdades na Índia, não é qualquer coisa. Tem faculdades na Índia, com professores realmente muito bem indicados, homens e mulheres extraordinários, que estudam esta ciência, que é, através da boa alimentação e de bons hábitos, inclusive mentais, você pode se curar, ou pelo menos você pode ter uma vida bem melhor, bem mais equilibrada. Então, se você derrubar os preconceitos, se você começar a ver a Umbanda não apenas em sua origem católica, em sua origem espírita, em sua origem africanista, enfim, e você começar a olhar para os lados e aprender e tentar aprender e entender o mundo de uma forma bem mais aberta, eu tenho certeza que você vai se tornar um médium bem melhor e um dirigente bem melhor para ajudar as pessoas, porque essa é a nossa missão nessa terra. Bem, nós vamos passar agora para o nosso querido, amado, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa querida Umbanda. Então, gostou? Antes de sair, eu vou pedir para você. Dê seu like, faça seu comentário. Você não imagina como isso nos ajuda, porque só assim o YouTube recomenda o nosso vídeo para outras pessoas. Fale bem do nosso canal, comente por aí. É muito importante que os nossos esforços e a nossa tentativa de trazer sempre um bom conteúdo se espalhe cada vez mais. Então, até semana que vem.